Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Conversa Franca. E hoje vamos falar de algo que todo mundo gosta, ou pelo menos todo mundo está enfrentando, que é empreender. Vamos falar de alguém que tem enfrentado isso no dia a dia e que tem provocado esse assunto. Nós vamos conversar sobre o sexo feminino, o empreendedorismo feminino, porque as mulheres têm entrado de maneira diferenciada no mercado. Elas passaram de dona de casa a empreendedoras e têm desafiado o mercado, têm mostrado muito resultado e hoje nós vamos conversar com algumas mulheres que realmente têm se diferenciado. Nós vamos receber hoje aqui nesse sofá para compor comigo e mostrar resultados disso a Brisa Cavalcante, que é coordenadora regional do Sebrae, também a Zenilda de Almeida Silva, ela é personal chefe e também chefe de cozinha, e a Mircilene da Silva Passos, que ela é proprietária da Casa Forte. E nós vamos conversar com elas hoje. Primeiro, vou cumprimentar aqui a Mircilene da Silva, que está conosco aqui. Boa noite, Mircilene. Boa Obrigado noite. por aceitar o convite e estar conosco hoje. E mais um desafio que é dar uma entrevista, participar desse bate-papo, né? Sim. Boa noite, Camila. Eu sou Mircilene, sou mãe, sou empresária cristã, né? E estou muito feliz, me sentindo muito honrada pelo convite. Que bom, Obrigado. fico muito feliz, viu? Também a Zenilda de Almeida Silva, personal chefe e chefe de cozinha. Gente, que chique. Seja bem-vinda, Zenilda. Obrigada, Camila. Boa noite. Eu quero agradecer, né? Primeiramente a Deus, depois você, a Brisa também, que foi a Brisa que me indicou, né? Meu nome é Zenilda, eu sou personal chefe, chefe de cozinha e formada na área da gastronomia. Chiquérrima. É chiquíssima, né? Como diz a Cíntia Chagas, né? Chiquíssima agora. Então é Zenilde, não Zenilda. Ah, então vamos corrigir. Zenilde. E também a Brisa Cavalcante, que é um nome lindo, né? Que é coordenadora regional do Sebrae e está ajudando aí vários empreendedores e também as mulheres a se destacarem na área, né, Brisa? Seja bem-vinda. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje com vocês e poder falar dessa temática que é tão importante e relevante, né, para o mundo do empreendedorismo. E principalmente o Sebrae, né, que é um dos precursores aí que impulsiona tanta gente a investir no mercado e a ser empreendedor, né? Sim, com certeza. Hoje em dia, as mulheres têm alcançado cargos e lideranças, né, muito mais do que uns anos atrás. E elas têm, e não é só sobre negócios, né, sobre abertura de caminhos. Elas estão aí com uma jornada diferente, né, também incentivando e motivando outras mulheres. Com toda certeza. Só para a gente ficar atualizado, segundo o PNAD, o Sebrae, IBGE, existem aí 10,4 milhões de mulheres empreendedoras. Houve um aumento de 42% desde 2012. Do total de empreendedores no país, cerca de 48% são mulheres. Para vocês verem a importância das mulheres, né? Considerando dados, representam aí 46% dos novos empreendimentos as mulheres. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. O que esses números revelam sobre o protagonismo feminino no mercado no geral? Começando por você, Brenda, que está lá no Sebrae e conversa diariamente com mulheres que estão se desafiando, muitas vezes saindo do CLT e de fato entrando no empreendedorismo. Só confirma se o microfone dela está ligado, Daniel. Tá, né? Então, tem aumentado realmente esse número expressivo de mulheres empreendendo, né? Muitas vezes já tinham algum ofício, né, em casa e dessa vez elas resolveram. E a pandemia acelerou esse processo também, né? Então, desde 2020 esse número vem sendo uma crescente, né?
Hoje, em pesquisas internas nossas, né, 20% das mulheres, das empreendedoras, né, elas estão 20% mais escolarizadas que os homens. Entretanto, ainda tem elas ganham 15% a menos de faturamento em relação aos homens. Né? Apesar desse número ser uma crescente, elas serem mais escolarizadas, ainda tem essa diferença. Né? Mas é consequência, eu acho que dos hábitos, né? Do novo perfil de consumo, né? Da atualidade, elas têm cada vez mais deixado a casa, o lar, para ir trabalhar, né? Exercer e empreender. Missilene, deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalha aí junto com o seu esposo, né, na Casa Sim. Forte. Aliás, como que é o nome dele? Jair. Jair, obrigada também ao Jair aí por estar incentivando a Mircilene. Sim. Acho que desde o começo, pelo que você me contou, né, vocês empreendem juntos, né? Sim, eu entrei como sócia dele. A minha jornada como empreendedora e mãe começou nos meus 27 anos, quando mudei para cá, né? E meu marido tinha um sonho de empreender aqui. E eu resolvi vir com ele e investir nesse sonho dele. Nós viemos com um sócio, só que o sócio não gostou da cidade, resolveu ir para Rondônia. E a partir daí meu marido me convidou para entrar como sócia dele na empresa e ajudar. Eu era só do lar, cuidava dos meus filhos, eu tenho 2 filhos, e a partir de então começou a minha jornada, né? A minha jornada empreendedora ali junto com meu esposo, mãe, esposa e empresária, e estando ali na loja com ele. Eu cuido da parte do financeiro e ele sempre ficou com a parte de compras da loja. Então, isso foi tudo muito novo para você, eu acredito. Muito que quando novo. você entrou no mercado de fato para trabalhar, deve ter sido assim um desafio e tanto, Foi né? desafiador, é um desafio diário, né? Você ser mãe, você cuidar da casa, da empresa, é muita responsabilidade. E o que eu vejo que se encontrou comigo, assim, que eu posso dar como exemplo, é você saber otimizar o tempo. Porque na época eu não tinha uma rede de apoio, eu não tenho familiares aqui, era só eu e ele na empresa, a gente não tinha funcionário, entendeu? E eu não tinha uma rede de apoio. Então, é uma carga muito pesada, né? Você ser mãe, você cuidar da empresa. Eu estava ali lado a lado com ele. Meus filhos ainda eram pequenos, né? Que hoje já são todos adolescentes, mas ainda eram pequenos. E aí você tem que saber otimizar o seu tempo, né? Para conseguir tudo isso aí. É desafiador, mas é gratificante também, porque você no dia a dia, você vai tendo experiências, você vai aprendendo, né? É muito bom. Zenilde, e você, qual foi a sua experiência com empreendedorismo? Nossa, no começo foi bem desafiador, bem mesmo, porque no começo eu não tinha apoio, digamos assim, gente experiente para me ajudar. Eu comecei há 12 anos atrás nessa área. Até esses dias uma menina falou assim, nossa, quem diria, né? E já De foi no ramo salgadeira. da gastronomia? Sim, de salgadeira, porque eu era salgadeira, de salgadeira a chefe de cozinha, né? Então, foi bem desafiador. Desde Vila Rica, eu morava em Vila Rica, eu mudei para Confresa tem 5 anos. Desde Vila Rica, o Sebrae já me acompanha, né? Então, o Sebrae, para nós, pequenos empreendedor, não tem outro caminho. Ele é a mesma coisa de segurar na mão, é um pai Ele vai segurando te dando. e vai te dando. Só não segue, só tipo assim, Não cresce? não cresce se realmente não querer. Porque eu lá, a gente, tipo assim, vendia o salgado, tipo assim, o que entrava a gente achava que era da gente e tal, mas não era bem assim. Então ele já, bem aí, já começou errado, né? Já começa a misturar, Isso, já né? começou a misturar. E desde lá o menino já começou a falar, olha, Zanil, você tem que fazer um caixa e tal. Só que, tipo assim, isso não entrava na minha cabeça, né? Não, o dinheiro que entrar é meu e pronto, e não é bem assim. Então aí a gente foi vendo que as coisas não eram assim, né? Ele foi ensinando a gente e fazer um caixa. Você não pode tirar, a retirada não é para você. Você tem que saber fazer seu salário e tal, né? Então, o Sebrae me ajudou muito. E tem, acho que desde 2003, né? 2003, 2023. 2023 que eu conheci a Brisa. Então, aí pra mim foi aonde, tipo assim, me deu um up na minha carreira, sabe? Tem, eu acho que uns 2 anos que eu conheci o Jefferson. E
E o Jefferson com o jeitinho dele, tipo assim, dar bronca na gente, assim, sem, sabe? Aham. Falou pra mim, Zanilda, tá maravilhoso o seu trabalho, só que você tem que fazer assim, 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 assim. E eu fui seguindo os passos. Muito desafiador, porque a gente... é, muito, tipo assim, difícil, sabe? E aonde que você Conseguir sentiu mais conciliar. dificuldade, assim? Qual que foi a sua parte, assim, que você falou, nossa, eu acho que daqui eu não consigo dar o próximo passo. Foi na pandemia. Eu tinha 17 funcionários antes da pandemia. Eu era lá no Posto Tigrão. Então lá era. Antes da pandemia era bom Você tinha o que demais. lá? Eu tinha churrascaria, Ah, tá. lanchonete, churrascaria e pizzaria. Então eu tinha 17 funcionários. Veio a pandemia e fechou. Eu falei assim, "Ixi, nunca mais eu me levanto." Eu lembro que eu fiquei 15 dias fechado. Aham. E aí eu falei, nunca mais eu me levanto, sabe? Só que o que acontece? Eu parei, tipo assim, foi preciso eu parar um lado para me crescer do outro. Porque então eu não tinha. Eu era, tipo, analfabeta, eu tinha quinta série, entendeu? Aham. Foi de lá para cá que eu, tipo assim, eu vou estudar, vou fazer uma faculdade. E aí eu fiz o EJA e eu entrei na faculdade de gastronomia. Foi 4 anos bem desafiador, mas foi os 4 anos de muito aprendizado, muito mesmo. Que é tipo, eu achava que era só fazer a comida e pronto. Não é bem assim. Tem todo um detalhe, né? Uma estrutura por trás. Isso. Hoje eu não consigo te entregar um lanche numa vasilha descartável. Entendeu? Hoje eu não consigo. E quem me mostrou isso, o Sebrae. Primeiro cofre que eu fiz pro Sebrae, eu acho que era para 300 pessoas. Eu tenho umas fotos que eu fiz esse primeiro cofre. Hoje eu tenho vergonha. Sério. Porque, tipo assim, eu não tinha visão. Talvez não tinha o Não tinha planejamento, a planejamento, não tinha estrutura, nada. né? A gente sai só fazendo, né? De Tanto qualquer é, jeito. tanto é que no terceiro cofre que eu fiz pro Sebrae, a minha mesa já serviu de experiência, não, de, como é que fala? Não, tá lá no Sebrae lá, inspiração. Uma das minhas mesas tá lá como inspiração, Que entendeu? orgulho, hein? Pois é, nossa, e aí foi. Mas para chegar até aqui, vou te contar, teve momentos que a gente pensou, não, eu vou desistir, entendeu? E aqui em Confresa, só eu e era eu e meus 2 filhos. Então eu não tinha muito, assim, igual a menina, não tinha muito, assim, apoio. Mas sempre que eu pego evento grande, é a minha família, vem minha família quase toda de Vila Rica. A Missilene mesmo sabe, no dia que eu peguei um evento para 300 mulheres, veio minha família todinha de Vila Rica para me ajudar. Então, E a gente sempre acaba contando com o lado familiar, né? Eu acho que as sempre, mulheres têm muito isso. A gente acaba sempre. se apoiando na nossa família mesmo, né? Pois é. Vocês podem pegar o microfone para falar sem problema nenhum, tá? Eu fico pensando assim, que nós mulheres, a gente tem um desafio muito grande e a cobrança nossa, eu acho que deve ser diferente porque a gente cobra a perfeição. Eu acho que os homens, eles são mais, não é relaxados, mas relaxados assim, no sentido de. Pega o microfone, Brenda, porque Tipo senão não assim, sai o que você está falando nós no Mais ar. racionais, talvez. Eles são mais muito. tranquilos, tipo, se tiver um erro aqui, tá tudo bem, entendeu? E nós, mulheres, a gente quer tudo perfeito, tem que estar tudo e ok. nós tentamos dar conta de tudo, ser mãe, ser empreendedora, ser tudo. A E gente tá perfeito em tudo. E A tá gente se perfeito em cobra tudo. muito, né? É uma Isso. cobrança diária, só que a gente nunca vai conseguir cumprir todos os padrões que a sociedade nos impõe, né? Então a gente tem que saber ali administrar tudo e ter a coerência de saber, não deu certo, mas vai dar da próxima vez, porque Isso. não vamos conseguir, né? São muitos padrões que a sociedade hoje nos impõe, é muita cobrança e acaba que a gente acaba se cobrando também muitas vezes, né? Isso, porque eu acho que a gente acaba colocando na nossa conta muitas coisas, né? Questão da gente administrar a casa, os filhos, porque antes, né, Brenda, a responsabilidade do lar, ela ficava sobre as costas da mulher. Então não tinha esse negócio do homem ajudar, por exemplo, a mulher fazer o almoço, o homem lavar a louça. Não existia isso. Entendeu? A mulher fazia o almoço, limpava a casa, lavava a louça e ainda se quisesse trabalhar fora, ok. Então era tudo por conta da mulher. Hoje, graças a Deus, eu acho que abriu um pouco a mente, então os homens ainda estão colaborando um pouco mais. Mas você vê ainda que existe, por exemplo, essa diferença na questão, por exemplo, da flexibilidade financeira.
as mulheres ainda ganham menos que os homens só pela questão de sexo diferente. Por produtividade, não, né? Ainda existe isso. E tem muitas mulheres que, depois do parto, depois que ganham os filhos, também não conseguem voltar ao mercado de trabalho, né? Aí é onde acontece de gerar os microempresários, que aí é uma manicure, aí passa a ser uma cabeleireira, né? Porque depois que tem filho, muitas não conseguem voltar ao mercado de trabalho. Isso é muito desafiador, realmente. Isso aparece no Sebrae, esses dados do que a Marcilene está colocando? Sim, aparece sim. Que nem essa diferença desses números que eu trouxe, a gente fez uma pesquisa para entender esse cenário, né, para realmente trabalhar com esse público especificamente. Hoje nós temos um projeto chamado Sebrae Delas, que ele trabalha não só o negócio, mas trabalha com 3 eixos importantes, que é o eu enquanto empresária, eu enquanto pessoa, o meu, que é o meu negócio, e o nosso, que é a rede. Então a gente trabalha muito a questão da sororidade, né, das mulheres se apoiarem. Então, as pesquisas, só para você ter uma noção, hoje, até para empreender, uma das maiores dificuldades, muitas vezes, é o acesso a crédito. Primeiro, a questão da gestão financeira que a Zenilda trouxe, né? De, às vezes, não saber, eu estou começando, eu não sei como gerir ali o meu negócio. Né? Eu não sei que eu tenho que separar o meu salário, o meu prolabore aqui, que não é tudo que entra que eu posso pegar e utilizar na minha casa para uso pessoal. Né? Então, hoje, somente 29% das pessoas que pegam crédito são mulheres. Então, ainda Quantos existe por cento? 29%, dá quase 30%. Né? Esse é um dado mais recente de final de dezembro de 2024. Mas isso seria por falta de interesse das mulheres, por medo ou porque as instituições têm mais receio de liberar crédito para as mulheres? Eu acredito que sejam por vários fatores. Hoje em dia já existem muitas linhas de crédito focadas só nas mulheres. Hoje é mais comum do que se imagina. A gente já comentou aqui que esse cenário mudou bastante, né? Que as mulheres estão à frente dos negócios, elas estão mais em posições de liderança, né? Vêm empreendendo cada vez mais. Só que ainda existe a questão ainda do que a Selene trouxe, que é da mulher, depois de ter os filhos, delas não conseguirem voltar ao mercado de trabalho, né? Então, muitas vezes, a maioria delas desistem ali no primeiro ano, que às vezes não teve um lucro, porque aqui no Sebrae geralmente a gente fala que, né, tem um tempo de maturidade da empresa, né? Depois de um ano que ela começa a se pagar e manter e depois realmente lucrar. Então, muitas acabam desistindo no caminho por conta dos desafios, porque daí às vezes tem uma cobrança do marido, às vezes às vezes até a gente vai fazer um curso, às vezes a empreendedora chega, não, eu vou ter que ver com meu marido, eu tenho que ver se alguém fica com a criança. Então, eu acredito que tem essas questões familiares também, né? Não acredito que seja só uma restrição. Há um tempo atrás, eu acredito que existia essa restrição das linhas de crédito. E hoje, até as próprias instituições financeiras, elas entenderam que é um público diferente, né? Então, hoje nós temos várias linhas de crédito, né, exclusiva para mulheres. Então, as mulheres têm que se atentar a isso também, né? Para aproveitarem desse momento, né? Para elas poderem se utilizarem desse benefício também. Inclusive, na época da pandemia, me salvou. Essa linha de crédito me salvou. Era Pronamp, né, na época. Nossa, foi 2 anos de carência para começar a pagar. Nossa, então, que tipo assim, o que eu deixo aqui para as mulheres, né, empreendedoras, as pequenas aí que quer começar ou está começando e quer uma linha de crédito, procura o Sebrae, porque ajuda bastante a gente. É porque o Sebrae ele faz uma análise, né, Brisa, desde o início, né, do começo mesmo, faz análise da empresa também, dá uma espécie de consultoria também, se quiser, não é isso? Isso. Assim, para começar a empreender, sempre quando alguém vai lá abrir, que a gente faz a abertura, né, do microempreendedor individual, que é o MEI, o ideal é que a pessoa chegue lá só com a ideia. Então, a gente senta e orienta. Lógico, aquele empreendedor que tem o interesse, né, de desenvolver. É o plano de negócio. Eu tenho ideia do que eu vou fazer, quem é o meu público-alvo, como que eu vou gerir esse negócio, quais são os meios de pagamento que eu vou oferecer no meu negócio para o meu cliente, como que eu vou me posicionar
nesse mercado que às vezes já tem outras pessoas atuando e eu estou começando, né? Então a gente leva essa noção. Tem no Sebrae, só para você ter uma ideia, nós temos cursos gratuitos e cursos pagos, consultorias, que é o nosso carro-chefe, né? Mas só na plataforma do Sebrae EAD, nós temos mais de 100 cursos online gratuitos de todas as áreas possíveis, inclusive dessa parte do plano de negócio, que é eu colocar, tirar a minha ideia da cabeça e colocar no papel. Então a gente faz sim essa orientação. Uma ótima sugestão, então, para você que está tentando aí ou pensando em começar um negócio. Já fica a dica para você aí que está nos assistindo, nos acompanhando. Procure o Sebrae, então, para começar o seu negócio direito, né? Para depois o caldo não entornar, como diz, e aí depois a gente tem que correr atrás do prejuízo. Mas tem um outro dado interessante: 46% das mulheres afirmam que buscam o empreendedorismo devido à flexibilidade de horário, como você falou, né? Que é a questão, por exemplo, das mulheres, justamente como você apontou. Das Ou elas mulheres que voltam, por exemplo, da maternidade, Sim. ou às vezes mulheres são sozinhas, ou algumas mulheres que são responsáveis por cuidar dos pais. Existem vários fatores. As mulheres, elas acarretam É difícil essas voltar a coisas, esse né? mercado de trabalho depois que você tem um bebê, e o bebê ali bem recém-nascido, que são 4 meses, né? Que as Aham. empresas dão às mães, é o direito, né? A maternidade, licença maternidade são 4 meses. E aí você, se você não tiver uma rede de apoio, como que você volta, né? Aí, às vezes, também essa criança vai ocupar muito tempo, às vezes a mãe vai ter que sair algumas vezes para consulta. Aí já o patrão, né, já Também começa, não. aí não gosta dessa saída, dessas saídas, então são vários E fatores, né? talvez a própria mãe também fique se sentindo culpada, né? Insegura, de deixar a Insegura. criança com uma babá, porque não tem uma rede de apoio, tem toda uma Isso. insegurança, uma cobrança. Como que eu vou deixar o meu filho tão novinho com uma pessoa que eu não conheço? E aí acaba acreditando que a melhor forma É ficar é em casa. empreender, né? É ir empreender, né? Aí passa a empreender porque daí os horários são flexíveis, às vezes elas conseguem fazer da própria casa, né? E é melhor assim, mais flexível para elas, A né? flexibilidade. Uhum. 40% das mulheres, elas buscam autonomia financeira. Que querem buscar, às vezes, por exemplo, o marido até dá conta, por exemplo, da casa, de sustentar o lar, mas as mulheres querem a É sua uma questão de autonomia. autoestima, né? Isso, Da gente é um grito de tipo liberdade. isso. É uma questão Verdade. de muita autoestima. Eu acho que, por mais que seu marido, vamos dizer, seja um milionário, mas eu acho que você tá ali como ser humano, saber que você se banca, você consegue ter o seu próprio dinheiro, fazer suas coisas, é muito importante. Assim, eu acho que dá assim um up na autoestima de uma mulher. Eu não É sei, vou muito bom. levantar um ponto agora, porque tá em alta É agora verdade. uma situação que eles estão falando muito, eu nem tinha ouvido ainda, mas eu ouvi esses dias, minhas meninas comentaram comigo que estava em alta a esposa troféu. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Tem, né? Mãe, é aquela esposa que o marido tem, só para dizer que ele tem. Aí ele exibe a esposa. Ela É, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, o marido dá conta de tudo. é Aí eu fiquei verdade. pensando assim, eu falei, nossa, existe isso, né? Acho que foi a minha menina mais velha que comentou comigo isso. Falei, Luísa, nunca tinha ouvido falar esse negócio de Tem esposo essas mesmo, troféu. as esposas troféus, né? Daí ela comentou isso, né? Mas eu acredito que tá tudo bem, né? Todo mundo se coloca naquele lugar Sim, que que se se sente reconhece, que feliz, se né? sente feliz, né? Uhum. Mas eu achei engraçado o jeito que ela contou para mim, né? Mas é E como tem você outras tá que falam assim, ah, falando. eu não quero direitos iguais, eu quero ser mulherzinha, eu quero, né? Não Isso. quero direitos iguais, isso. Mas tem outras que gostam, né, de buscar, como você está falando, elas querem se sentir Ter uma autonomia, né, uma na autonomia vida, uma financeira, empresa, que é o que os exatamente. dados trazem aqui. 40% buscam a autonomia financeira, né? Você É. sente isso lá, Brenda, que muitas estão buscando isso? Sim.
É que nem elas trouxeram. Eu acho que são vários os fatores que influenciam, né, nisso do empreender. Muitas vezes, que nem você trouxe, às vezes um marido provê ali para a família, só que ela tem a vaidade dela, ela cuidar dela, às vezes ela se sente constrangida e pedir pro marido um dinheiro. Depender, né? Tudo, né? Depender, eu quero arrumar o cabelo, eu quero arrumar a unha, né? Então, algumas trazem isso, ou porque elas despertaram, às vezes, ali para o futuro. Hoje em dia tem se falado muito sobre investimento. E hoje tem tido uma procura, assim, eu tô ganhando um dinheiro, mas eu quero saber investir. Isso é muito legal, porque há um tempo atrás, há 4 anos atrás, eu não ouvia essas demandas, Verdade. Antigamente a né? gente não ouvia as mulheres falar sobre investimentos. As mulheres falavam mais assim sobre investimentos, né? Hoje a gente faz investimentos ainda em roupas, calçados, Em bolsas. em bolsas, né? Mas assim, hoje a gente vê as mulheres mais atentas em investimentos mesmo, assim, que vão dar retornos Sim. financeiros, né? Falando É a bem sério consciência que não agora. se pode gastar É, tudo, né? isso. E antes não, antes parece que a gente pensava de fato, as mulheres, né, elas tinham mais essa mentalidade mesmo, de que os homens cuidavam dos investimentos e elas cuidavam da proteção do lar e do cuidado com elas, né? Eu É. acho que elas não tinham tanto essa questão Aí de vem o preocupação. Sebrae para dar essa virada de chave, né, na cabeça É, das mulheres e mostrar que a gente tem que saber administrar o que a gente ganha, né? é lógico que a gente tem alguns exemplos, assim, tem uma mulher que ela faz um sucesso, que é a dona da Magazine Luiza, eu acho, não é? É a A Trajano, dona. Luísa Trajano. Luísa Era Isso. Luísa Trajano. Trajano. Ela é um sucesso porque ela é empreendedora, acho que há muitos anos, ela dá muitas palestras, não é? Na Sim, época da sim. pandemia, eu lembro que ela fazia várias lives e ela viveu uma experiência no Magazine Luiza, porque eles transformaram a loja, né? Eles passaram de quando começou, acho que eles têm muitos anos de empresa, eles viveram todo o processo até chegar hoje, né, no digital. E passaram por tudo isso, por esse processo da pandemia, de fechar a loja. Então, ela conta tudo isso. Então, já é uma mulher que já tinha uma visão empreendedora lá Lá no atrás, futuro. lá, Isso. né, que Lá já atrás vem ela já lá, viu o isso, já futuro. via o futuro. E ela, Camila, eu garanto que ela, tipo assim, ela não quer parar por aí. Eu acho, Não, assim, ó, no meu caso, eu gosto de trabalhar também, tipo assim, para ocupar a mente, trabalhar, nossa, é bom demais, tipo assim, você ver a pessoa consumindo o que você produziu, sabe? Eu acho que mesmo independente, tipo assim, se o meu marido me desse de tudo, eu acho que se eu soubesse fazer o que eu faço hoje, eu fazia, ah, é é, porque você é apaixonado pelo que você faz, não sim, é? sim, É aham. porque eu acho que quando a gente gosta do que a gente faz, principalmente, né? Eu acredito que isso dá mais ânimo para a gente fazer as coisas, para gente, eu, por exemplo, né? Eu trabalho porque o meu dom é esse. Eu acho que eu tenho um dom, né? Se eu faço isso direito, eu não sei, mas eu tento. E eu trabalho com comunicação. Então, eu não sei fazer outra coisa. E se eu ficar parada, diz que mente vazia é cabeça do diabo, Sim, oficina Oficina do do diabo. diabo, né? E eu acho que é Exatamente. mesmo. Aham. E ainda mais nos dias atuais, que a gente sim. está tão, assim, flexível, sensível a ansiedade e outras coisas. Então, eu acho que a gente tem que ocupar a mente mesmo, sabe? Com E certeza. conversando, se comunicando. Eu acho que nunca fez tanto sentido a gente parar assim, em alguns momentos para a gente ter uma rede, um bate-papo como esse, porque cada vez mais a gente também tem menos tempo para isso. Porque a gente também está envolvida com muita coisa. Uhum. Então, acho que a gente tem que também parar um pouco para se ouvir, para conversar, para fazer aquilo que você falou, né? Para se apoiar, as mulheres se apoiarem. Inclusive, eu fiz uma série, Mulheres que Inspiram, e foi um sucesso aqui na Agência da É, foi Notícia. mesmo, eu acompanhei. Nossa, Menina, foi. foi uma Acompanhei virada de também. chave assim, na minha cabeça, sabia? Porque eu não imaginava, tipo, porque foi uma inspiração para mim também. Eu vi assim as Vou mulheres ver cada contando suas história. histórias, isso. Porque eu falei, nossa, as mulheres são de fato inspiradoras, E porque a cada gente história é tem que, única. sim, única, e a gente tem que se reinventar, se levantar de novo, cai, muda, se reinventa, enfrenta e vai à luta de novo. E a gente sempre tem um motivo, né, para estar se refazendo.
a gente se levanta por vários motivos. Às vezes pelos nossos filhos, eu acho que os primeiros motivos que nós temos são os nossos filhos, né? Quem é mãe, a gente tem isso na nossa mente, vira uma leoa mesmo na defesa dos filhos, depois do nosso lar. E a gente está sempre em busca de alguma coisa e sempre se espelhando em alguém, né? As mulheres têm muito isso, né? De buscar inspiração, né? Eu mesmo sigo um monte de chefe, de personal chef, chefe de cozinha, sabe? Gente que nem mora no Brasil, mas eu tô lhe seguindo para mim tá inspirando neles, né? E a mulher tem o ato de servir, né? Isso. Eu acho que ela já nasce muito com essa aptidão, né? É verdade. E voltando um pouquinho ao assunto aí do Sebrae, sobre o Sebrae ter me ajudado, hoje eu forneço salgado no Machadão, né? Uhum. Foi o Sebrae que fez essa ponte para mim. Que legal. Foi eles que fizeram essa ponte para mim, as meninas. Como que é o nome do programa? Chama Agentes de Mercado, que é uma consultoria gratuita para empresas que fazem venda B2B. Né, CNPJ para CNPJ. Então a gente ajuda eles se prepararem para eles poderem fornecer o produto deles, seja de alimento ou bebida ou qualquer outro segmento, né, para uma outra empresa que a gente chama de empresa âncora, aquela empresa que pode absorver, né? Isso dentro do Sebrae a gente chama de conexão corporativa. Por exemplo, tá vindo a Três Tentos aqui para Porto Alegre, né? Quantas empresas daqui ou de Porto Alegre ou da região podem fornecer, né, para essa usina lá? Entendeu? Então a gente faz esse trabalho e foi o que a gente fez com ela. Inclusive, e para as empresas entenderem que existe essa possibilidade, né? Isso, ampliar os canais de venda, né? Esse aqui é o principal objetivo. No dia que eu tive a reunião com o pessoal do Machadão, que fui apresentar o meu trabalho, o salgado para eles perguntaram, tipo assim, quanto que você paga para o Sebrae fazer isso? E é totalmente de graça. Entendeu? Gratuito. E as meninas me acompanharam um tempão mesmo e me deixou, tipo assim, fixa lá no Machadão. Não só eu, né, Brisa? Lá foi várias. Tem um pessoal, acho que fornece verdura, acho que mandioca, pão, eu não sei se ainda tá, mas foram muitas pessoas que eles colocaram Maravilha, lá. né? Tá vendo? É um grande incentivo aos empreendedores, né? Com toda certeza. Vamos falar também sobre a questão de complementação de renda. Aí já é uma outra questão que a gente vai conversar depois do nosso intervalo comercial. É rapidinho e a gente já volta. Olá, bem-vindos a Maena Joias. Hoje vou mostrar para vocês nossa loja física, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar qualidade, exclusividade e sofisticação para vocês. Aqui na Maena Joias vocês encontram um ambiente elegante e aconchegante, perfeito para escolher aquela peça especial. Nosso espaço foi pensado para que você tenha uma experiência única. Temos uma curadoria incrível de joias e semijoias para todas as ocasiões, desde peças clássicas e atemporais até tendências do momento. Se você ama óculos estilosos e de alta qualidade, vai se encantar com nossa coleção. E claro, nossas bolsas Vitor Hugo, sinônimo de elegância e sofisticação. Estamos localizados na Avenida Centro-Oeste, número 64, Centro de Compresa. Venha nos visitar e conhecer todas essas maravilhas. Será um prazer receber você.
Confresa existe um lugar onde a sua casa ganha vida, charme e personalidade. Seja bem-vindo a Canto Decor. Aqui, cada detalhe importa. Desde a mesa posta, que transforma refeições em momentos especiais, até utensílios pensados para facilitar o seu dia a dia. Para deixar tudo ainda mais aconchegante, temos uma linha completa de perfumaria para o lar, cama, mesa e banho, com bom gosto, qualidade e aquele toque de cuidado que só a Canto Decor oferece. E se a ideia é presentear, aqui você encontra opções lindas para todos os estilos e ocasiões. A gente também está sempre pronta para te ajudar nas demandas do cotidiano, seja em casa ou na sua empresa. E claro, a decoração é nosso forte. Quadros, almofadas, tapetes e peças que deixam seus ambientes ainda mais bonitos e acolhedores. Canto Decor. Amor em cada lugar. Gente, mulheres são realmente, de fato, seres diferenciados. A nossa jornada de trabalho ela não termina às 6 da tarde. Pelo contrário, muitas vezes elas apenas estão começando outra jornada em casa, que aí começa tudo de novo, né? Não é todo mundo que tem aí, que trabalha fora e pode ter alguém para ajudar em casa. Então, são 2 jornadas de trabalho. Estava comentando aqui que não é todo mundo que leva uma brisa como a brisa, né? Brisa, você anda numa brisa, né? Boa, né? Não? Ainda não tem esses desafios aí de ter os filhos em casa, né? Eu sempre falo que o paraíso ele é diferente para cada um. Às vezes o paraíso para aquela mulher é ter a família, os filhos, o lar. A outra é conseguir independência financeira, focar no Verdade. trabalho, né? Eu falo sempre que o meu terceiro turno são os estudos. Você gosta? Porque, sim, a gente nunca. Acho que nada é tão bom que não possa ser melhorado e nunca tem nada que você não possa aprender. A gente nunca sabe tudo, né? Verdade. Então, a minha jornada, meu terceiro turno aí é por volta dos estudos, né? Buscando Mas eu só tô ainda brincando com você, algo porque você tem melhor. um nome muito bonito e é gostoso. A gente, quando a gente diferente, né? pensa assim, nossa, eu tô numa brisa, parece que é uma coisa É boa, lindo né? o nome dela. E é um nome muito bonito. Então, Obrigada. mas a gente estava falando anteriormente sobre a questão da complementação de renda. Gente, por necessidade, 24% abrem negócios por necessidade. 42% das mulheres de classe D e iniciaram pelo mesmo motivo. Vocês se veem em alguma dessas motivação? Sim. É? Aham. Conta a sua história aí, então. Quando eu comecei, foi por necessidade mesmo, por tipo, ver meus filhos crescer junto comigo, né? Eu lembro quando eu morava em Vila Rica, minha mãe que cuidava dos meus meninos. Então era bem desafiador, eu não via os meninos. Eu chegava em casa já tarde da noite, quem mexe com lanchonete, né? Não tem horário Aham. para chegar. Tem para sair, para chegar não tem. Então eu saía muito cedo. Eu chegava 10, 11 horas da noite. Então eu não via os meninos assim crescer. E inclusive foi uma das opções também porque hoje eu trabalho em casa. A minha cozinha é É em na sua casa. é na minha casa. Então foi aí também que eu optei, tipo assim, porque aí eu vejo os meninos, trabalho, tô na minha casa, consigo conciliar quase tudo, né? Entendi. É porque a gente pensa muitas vezes que é por opção, né? Mas muita gente vai por esse lado por necessidade mesmo, Por né? Por necessidade uma mesmo. questão de complementação de renda, né? Porque às vezes não está encontrando no mercado de trabalho uma oportunidade boa, às vezes a renda não supre, e aí, às vezes, até como complementação, a pessoa pode até trabalhar de CLT e faz alguma outra coisa, né, Brenda? Isso acontece muito, né? Isso é muito comum hoje em dia, né? Principalmente profissionais assim que são autônomos e prestam serviço para uma outra empresa, tipo no caso de
também não dá para generalizar a profissão, né? Mas é muito comum, porque às vezes o meu salário, ele dá para as minhas necessidades. Só que aí eu quero investir, eu quero ter minha casa própria, eu quero trocar de carro, né? Ou eu quero oferecer uma educação melhor para o meu filho. Então eu complemento a minha renda, né? É que nem como é que é da série lá, o pai do Cris, né? Eu tenho 3 empregos para dar conta, né? Aham. Então Às vezes o cada um marido ganha muito pouco e a esposa acaba, né, se vendo obrigada a trabalhar Isso, fora para para ajudar na renda complementar a familiar, renda. né? Porque às vezes Verdade. só o salário do esposo não dá. E às vezes, igual você falou, a CLT também, que já tem um emprego, ela faz, tipo, eu tinha uma funcionária que nos finais de semana ela fazia unha na casa dela para complementar a renda também, né? E às vezes o marido também tem umas 2 ou 3 ocupações mesmo. Isso. Acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E também isso não deixa de ser uma forma de empreender também, né? A pessoa que se vira Sim. nos 30. Porque tem gente que também tem uma certa acomodação na vida. Ela, eu tô fazendo isso e para mim tá bom assim. E É, tem outras pessoas que querem ir além. Então eles fazem isso. 1, 2, 3 coisas. E quer dizer, cada um vai levar uma vida de acordo com aquilo que ele está disposto a pagar também para se virar, né? Exatamente. Tem um garçom que trabalha comigo. Ele trabalha na prefeitura. Me parece que ele é concursado. Então, ele trabalha de garçom. Ele tem uma chácara, ele tira leite, ele vende leite. Então, assim, eu tiro o chapéu para ele, É, né? Essa então, questão de garçom a gente vê. Eu vejo várias pessoas que trabalham durante o dia em alguma empresa, loja de vendedor, e à noite vai ser, tipo assim, tá lá de garçom na pizzaria, no bar, no restaurante, entendeu? e eu acredito assim, olha, é muito difícil as pessoas que são pessoas que se envolvem de fato, que têm vontade de crescer na vida e que estão dispostas a trabalhar, a se virar, que não vão crescer. Sim. Porque tem muitas pessoas que saem do Brasil, às vezes, para ir para fora, e chegam lá e estão dispostas a ter 3, 4 tipos de emprego, a se submeter a viver dentro de um quarto, dividir uma casa com outras pessoas, não ter banheiro privado. Então, elas estão dispostas a tudo para crescer na vida. É E verdade. quando estão no Brasil, elas não querem viver assim, elas querem beber todo final de semana, elas querem churrasco, elas querem trabalhar de CLT, elas não estão dispostas a pagar o preço a qualquer preço para subirem na vida, para conquistarem bens materiais, a gente está Sim. falando, né? Terem uma mudança de mentalidade e uma mudança de vida. Mas quando a pessoa está disposta a pagar o preço, a gente fez um programa aqui anterior ao de vocês, falando justamente sobre isso, sobre a questão também de vagas no mercado de trabalho. Hoje falta muito mão de obra também, porque as pessoas não estão mais dispostas a trabalhar. E a gente estava até falando sobre a questão se isso tinha a ver com os auxílios do governo, que também são muitos hoje. Então, muitas vezes, as pessoas elas estão, não digo assim, elas estão acostumadas Acomodadas com esse. naquilo, isso, a ganhar 1.500, R$ 2.000, sobreviverem com Só com aquilo aquilo. e não querem mais nada da vida, e não estão Mão dispostas. de obra é o que os empresários da Confresa mais Mais reclamam. A gente reclamam. vê essa necessidade. Isso. E você querer mão de obra já é difícil. Agora, mão de obra especializada, que fez um curso, que foi no Sebrae, né, fez um curso em vendas, igual ali a minha empresa mais é vendedor, vendas, é dificílimo. Mais Tá? ainda, É né? muito difícil. Então, assim, eu acho que a pessoa que tem vontade de empreender, de querer viver bem na vida, de querer se dar bem, se ela tiver vontade, a exemplo da Zenilde que está Sim. aqui, a exemplo de você, a Brenda, que também para entrar no Sebrae precisou se profissionalizar e está estudando até hoje, né, Brenda? Eu acho que tem lugar para todo mundo, a partir do momento que a pessoa tem realmente aquilo na mente dela. Agora, a pessoa que para também, só fica reclamando, falando de crise, falando mal de governo, isso aí também não sei se leva a pessoa a lugar nenhum, não, Não, viu? não leva, não. Quem reclama demais, a pessoa que reclama demais, ele não tem tempo para ver, para pensar, Ver outros horizontes, isso, né? Às vezes a pra coisa ter tá ali na ideias. frente. Exatamente, a pessoa que reclama demais, ela não tem ideia, assim, vou fazer E eu isso. acho até, nessa questão assim desses auxílios, tem hora que eu penso que o governo mesmo ele coloca as pessoas para viver sobre isso, para elas viverem nessa tendência de ficar reclamando ali daquilo
e não subirem um degrau na vida e viverem na dependência do governo Sempre na ali, para dependência do sempre governo. ficar na manipulação política, sabe? Isso. Nessa dependência de falar mal de um ou de outro e não crescerem, não evoluírem. Porque é o que eu estou falando, se as pessoas mudam do Brasil, elas são dispostas a tudo para melhorarem de vida. Quando chegam aqui, não estão dispostas a nada. Se você tem uma empresa, e você deve sofrer isso lá na sua Demais. empresa, você deve sofrer na sua. Às vezes você precisa do funcionário. Um exemplo aqui, chega festival de praia. Todo mundo quer ir para o festival de praia, Sim. eles não têm compromisso com a empresa. Se você marcou com os colaboradores e eles querem ir para o festival de praia, no outro dia, se você tem 10 pessoas, esquece que Eles vão e nem avisam. e não avisam. Então, é muito complicado. É. É uma questão muito difícil, é uma questão de mentalidade. Eu acho que as pessoas, está aqui a Zenilde, um exemplo, está aqui a Mircilene e a Brenda aqui do Sebrae. Eu acho que tem tudo para as pessoas mudarem, depende. E hoje em dia tem tantas oportunidades, né, para a pessoa pode fazer um curso online, a pessoa pode pesquisar ali alguma Nossa. coisa na internet, tem o Sebrae que dá cursos gratuitos, então assim, a pessoa fica estagnada se realmente quiser, né? Sobre o certeza. auxílio, esses auxílios, eles, como que eu falo? Eles não deixam a pessoa crescer. Tem gente aí que ganha R$700, não quer assinar carteira com 2.000 e pouco, ou um salário, não quer para não perder Perdeu aquele os auxílio, 700. Benefício. aquele benefício, entendeu? E Você vê como que é uma coisa de cabresto? E a prende pessoa não muito. entende, né? Ela não abre a cabeça para entender que ela está sendo prejudicada. E a gente também acaba sendo prejudicada, porque, tipo assim, é um ótimo funcionário, mas a gente tem que registrar. E se registrar, eles perdem o auxílio. Complicado demais, viu? Gente, voltando a falar sobre as mulheres, olha só, as mulheres sempre empreenderam, mas só ganharam espaço público durante crises, viu? E foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Já pensou nisso? No Brasil, o marco legal veio em 1962, quando mulheres passaram a abrir estabelecimentos comerciais sem precisar da assinatura do marido. Que antes precisava da assinatura do Exatamente. marido. Até 1962, se você Uma coisa de quisesse posse, né? abrir uma empresa, você precisava ter a assinatura do marido. Nossa, já pensou se fosse nos dias de hoje? Que Nos difícil, né? Nos anos de 1970, com os movimentos feministas e o acesso crescente ao trabalho, o empreendedorismo feminino se consolidou. Como esse contexto histórico dialoga com os desafios que vocês enfrentam hoje? Vocês acham que ainda tem algum desafio nesse sentido? Nós temos o desafio pelo fato de sermos mulheres, mãe, dona de casa. A gente já carrega isso aí. O homem, ele se arruma, ele sai para o mercado de trabalho, a única preocupação e atividade dele ali é ali o trabalho. A mulher não. A mulher é um desafio diário. São muitas funções que a gente tem que desempenhar, né? Além de ser uma excelente mãe, uma excelente esposa, e você tem que saber administrar o seu negócio, você tem que estar bem na empresa onde você trabalha. Então, assim, eu acho que isso tem sempre, vai ter sempre, né? Porque a mulher está aí com uma carga, e é uma carga muito grande, pesada, que a gente carrega, né? Ó, o que você está falando, ó, a maioria das empreendedoras ainda é responsável pelas tarefas domésticas. Um estudo aponta que 6 em cada 10 empreendedoras acumulam essas funções, trabalhando em média de 8 a 10 horas por É dia. a jornada dupla, né? É. Porque as que trabalham de CLT, 6 horas, as lojas fecham, as minhas funcionárias mesmo. Aí elas têm jornada dupla, vão para casa, aí vão cuidar da casa, vão cuidar dos filhos, fazer janta para o marido, cuidar da roupa, porque na maioria essas mulheres, elas não ganham o suficiente para poder pagar uma funcionária do lar, Isso. para elas chegarem e descansarem. Então é uma jornada dupla, ela trabalhou ali 8 horas no dia, aí chega à noite, ela não vai para casa descansar, muitas delas ainda vai trabalhar até tarde da noite, né? Verdade. Fora aquelas ainda que vão para academia ou para o beach tênis. Porque a mulher ainda tem que ser magra, fitness, é uma das cobranças. Essa é uma das cobranças. Gente, eu fico assim pensando, eu admiro muito as mulheres, porque são cobranças infinitas.
A gente, Padrões que a gente tem que os seguir. padrões que Muita estão, comparação, os- né? A mulher, ela se compara Sim. muito mais que homem, pelo menos eu acho. eu se acho cobra também. demais, né? São A gente se muitas cobra. cobranças em cima da gente. Além dessas cobranças no trabalho, a gente tem as comparações, uma mulher se comparando com a outra, Exatamente. as imposições que a sociedade nos impõe. Uma hora é o corpo magro, uma hora é o corpo musculoso, Sim. uma hora é um corpo mais gordinho, uma hora tá na moda isso, outra hora tá na moda É harmonização aquilo. facial, todo Uma mundo com hora- a mesma boca, todo mundo Isso. vira tendência. Isso, e daí também os investimentos que são muito altos nisso. Então, É a indústria que mais desigual, cresce, né? A né? indústria da beleza, Da porque beleza. todo mundo quer ficar bem, né? E fica assim muito desigual, né? Porque eu acho assim, o custo é alto também para alto. você manter tudo isso, né? Tipo, você trabalha fora. E é alto, mas assim, esses padrões que tem que seguir só são as mulheres, e a gente acaba que é muito caro ser mulher, bancar esse status aí, igual essa coisa que a sociedade impõe. Porque é unha, é cabelo, é maquiagem, é a academia, é o beach tênis, é mil coisas. Então, assim, é Gente, muito daí eu fico pensando, né? Aí eles inventam para nós, ó. Eles inventam unha, aquela unha um de em gel, Aí agora inventaram, como que fala? Cílios. cílios postiços. Aí agora tem uma sobrancelha também que você vai fazer, que é uma sobrancelha mais... Caríssima, que você 8 mil reais. deita, não sei o E quê. fica super natural. Eu não sei mais o quê. E assim, a indústria da beleza vai indo assim. E, gente, se a gente entrar nisso, vira uma loucura a cabeça da verdade. gente, sabia? Isso. Então, abrindo uma janela assim para a saúde mental, assim, existem várias pesquisas que falam que, principalmente porque a mulher é muito emocional, né? Mais que o homem, assim. Então, geralmente, essa busca, essa comparação, ela tem muito a ver com... É um reflexo das curas internas que a gente precisa fazer. Porque às vezes você conhece mulheres que fizeram esses procedimentos e mesmo depois de fazer ainda estão se sentindo, não estão se sentindo bonitas, ainda têm as mesmas inseguranças, né? Então, uma forma de maquiar coisas que a gente precisa se curar, né? De traumas, isso, sei lá, desde a infância, né? Então, existem várias pesquisas também, né, trazendo. Então, acaba criando um desequilíbrio na nossa sociedade, nessa questão dessa obsessão, muitas vezes, né, pela aparência física, né, por estar bonita ou seguir as tendências. Verdade, você abriu uma janela importante mesmo, tocando nesse assunto, que é a saúde mental, a saúde emocional, né? Que aumentou São- muito depois da pandemia. Também. E são os limites, né, que a gente tem que se impor, a gente tem que se cobrar menos, eu acredito. E às vezes a gente olha para a mulher, nossa, essa mulher é linda e ela quer mexer numa coisa, em outra, e a gente acha ela linda e ela não está se achando Não. linda, né? E por dentro tudo bagunçado. É, sim. Né? Cheio de, que nem você falou, cheio de fraturas, de feridas, né? E às vezes buscando fora o que precisa organizar por dentro, né? E o reflexo disso talvez são a questão dessas estéticas, disso tudo que a gente vê por aí hoje e que não dá tanto resultado. E o que a gente está vendo hoje é até uma forma de retorno, né? Muitas pessoas que fizeram também muitos preenchimentos e toda essa coisa, fazendo um retorno Tá vendo? disso. Tá tendo um retorno da naturalidade, Isso. né? As pessoas estão retirando o silicone, deixando o peito mais natural, às vezes estão tirando o botox da boca, o ácido hialurônico para ficar a boca mais natural. A sobrancelha, essa que hoje é a mais cara, né, que as mulheres estão fazendo, é com aspecto mais natural do que aquela antiga, pigmentada. Tá aí uma busca que eu acho que é uma coisa boa, né, pelo natural agora, né? Isso. A moda agora é tudo mais natural. Tô falando, é a moda, né? De É a tempo tendência. em tempo, é a tendência. Tem uma De tendência. tempo em tempo ela vai indo aí. Como é que vocês organizam a rotina de vocês? A minha rotina, eu gosto de rotina, sou uma pessoa que eu amo rotina. E assim, a minha vida é sempre tudo muito cronometrado. Eu tenho a hora que eu levanto, eu acordo muito cedo. Geralmente eu acordo lá para as 5, 5:30 da manhã, porque eu gosto de fazer um cardio. E eu faço na minha casa, né? Então eu acordo 5, 5:30 da manhã. Quando eu não faço cardio, eu gosto de fazer um devocional, que é uma hora que tá todo mundo quieto, todo mundo, né?
E durante o dia eu divido meu tempo vou para academia cedo, aí eu volto para casa, tenho que fazer almoço, depois tenho que cuidar da empresa na parte da tarde, sabe? São vários, mas eu amo a rotina, sabe? Eu sou a pessoa da rotina. E eu acho importante, assim, para mim, se eu não conseguir fazer essa rotina, organizar direitinho o meu tempo, eu não consigo fazer nada. Sabe? Aí você se perde. Eu me perco durante o dia em alguma coisa. Aí eu gosto de ter uma rotina, assim, o horário certo de levantar, horário para aquilo. Legal. E você? Eu também tenho uma rotina, mas no meu caso, como meu caso é um pouquinho diferente dela, às vezes no domingo eu cronogramo a semana todinha. E geralmente aparece 3, 4 eventos. Então, tipo assim, aí já bagunçou tudo, A né? rotina já era. Já era. Então, no meu caso, não tem como Não tem como, né? Não tem como organizar uma rotina, sabe? Quem mexe com eventos, né, Isso, mas eu Zenilde? levanto bem cedo também, eu levanto igual ela às 5 Cinco. da manhã e tipo não tem horário para dormir também não. Mas é bacana, eu gosto também. Tanto é que no dia que não tem, tipo no domingo, domingo é o meu dia de folga, né? Sábado também, só se tiver evento, mas se não, no domingo a gente não trabalha, no sábado também a gente não trabalha, só se caso tiver evento. Aí nesses dias a gente sente falta daquela Dá um rotina, da tédio. correria. Se não tiver alguma coisa para fazer ou para sair de casa, dá um Dá um tédio. tédio, né? A gente Eu sinto falta a gente também. acostumou tanto com a correria durante a semana que a gente acaba sentindo falta. Aham, eu também sou assim. Sinto falta também. E você, Brenda? Eu acho que hoje em dia é muito comum a gente viver nesse desafio de equilibrar a vida profissional com a pessoal, né? A sensação que dá é que a gente nunca tem tempo, Uhum. né? Que falta tempo para isso, falta tempo para a gente se olhar muitas vezes, né? Parar, às vezes, o teu próprio corpo, ele para por você. Né? Então, assim, eu não consegui ainda ter uma rotina. Uns anos atrás eu detestava a rotina. Hoje eu gostaria muito de ter uma rotina. Ah, E aqui, é? né, a Zenilda trouxe, acontecem várias coisas, imprevistos, e trabalho, e vida pessoal, e a família, assim, né, alguma coisa. Então, eu ainda tô nessa busca, sabe, de equilibrar para ter uma qualidade de vida realmente, né? Equilibrar as duas, sem deixar de esquecer uma ou outra. Verdade. Eu também tem horas assim que eu gostaria de. Eu acho que agora eu até tô tendo uma rotina, mas e eu sou uma pessoa que eu precisaria ter uma rotina, mas eu não consigo me organizar muito com rotina, não. Eu gostaria muito de ser igual a você, Mas sabe, a maioria das Lucilene? pessoas não consegue, realmente. As pessoas, quando ouvem assim, e aquela coisa, todo dia a mesma coisa, né? Eu falo, gente, todo dia a mesma coisa. Nossa, você é ligada nos 220. Então, assim, realmente, eu sou, às vezes, muito ligada. Assim, você tem que pensar muitas coisas ao mesmo tempo, né? Hoje em dia, a minha rotina me cobra isso. E aí, assim, se eu não tiver, não vai sair nada. Eu não consigo desempenhar o que eu tenho que desempenhar. Desorganiza mesmo, né? Desorganiza tudo. Uhum. Que apoio institucional o Sebrae dá nesse sentido, Brenda? Tem algum tipo de apoio assim? Para incentivar a tem. pessoa, a agenda, essas coisas mais funcionais, digamos assim? Então, tem o planejamento estratégico, ele entra para a gente tanto fazer um mapeamento, né, das rotinas administrativas da empresa, né, do trabalho, para que elas consigam, né, os empresários consigam fazer a melhor gestão do tempo. Né, tanto das questões, porque geralmente quem começa pequeno, ele tem o hábito de centralizar tudo nele, né? Ele que resolve, ele que sabe fazer e tem o medo de delegar, né? Tem aquele receio de delegar e a pessoa não fazer que nem ele faria com excelência, né? E isso acaba sobrecarregando o empresário. Ele que é o caixa, ele que vende, ele que atende, ele que lidera, entendeu? Então a gente faz o trabalho, aí entra, né? Trabalho de gestão de pessoas, liderança, planejamento estratégico, o mapeamento das rotinas, para criar como se fosse um manual, sabe? Tipo, entrou e saiu funcionário. Ele entra já sabendo o que ele vai fazer, por onde começar. Aí você não tem aquele retrabalho de todo mundo que entra, você tem que começar do zero. Pelo menos ele já tem um modelo a seguir, né? Então a gente trabalha por essa linha. Legal. Deixar já tipo um repertório pronto ali. Exatamente. Bacana. Bom, deixa eu mandar aqui alguns abraços especiais para os nossos colaboradores e patrocinadores também, especialmente para a Fashion Story, que é quem está vestindo Camila Nalevaico aqui, deixando as produções mais belas aqui do programa, né?
deixando eu mais bonitinha para vocês, viu? E vocês que querem adquirir uns looks bonitos, bem elegantes, lá na Fashion Store eu super indico. Lá na rua Helena Barcelos da Cunha, número 4, no centro de Confresa. Também o laboratório Unividas, laboratório de análises clínicas, que eu confio, eu digo que é o meu laboratório, é de fato onde eu faço os meus exames, e eu confio, né? Há muitos anos já em Confresa, fazendo exames clínicos, eles têm avanços de tecnologias, fazem exames aí em um único dia e com bastante credibilidade. Também quero agradecer a Canto Decor, também a Zugo Stores, celulares e acessórios. Lá na Zugo você encontra celulares, iPhones, também novos e usados, se vocês precisarem. E eles também estão com aquelas antenas da Starlink, quem está precisando, principalmente quem gosta de ter aí nas fazendas, às vezes até na cidade, né? Ou quem quer ter a internet no carro, quem anda muito e precisa, eles estão tendo lá Starlinks à disposição para vender lá. Você pode chegar lá e comprar na mesma hora, não precisa ficar pedindo de fora. E também a Finote Odontologia, o Dr. Renato. Mandar um grande abraço também para a Maena Joalheria, que também investe aqui nas peças da joalheria aqui para deixar a produção também melhor, né? A gente tem que se apresentar bonita, né? As mulheres se preocupam com isso, né? Sim, então Os linda suas acessórios joias, fazem a diferença na gente, fazem, viu? compõe todo o look, Não, né? a mulher tem que investir no look, nos sapatos, na Nos maquiagem. acessórios. O homem ele coloca só um sapato, a roupa ali. Faz um perfume, e arruma pro- o e cabelo, olha tá lá. pronto. E olha lá, a gente tem toda uma história por trás disso. E também a AgroSemear, agricultura com inovação e compromisso com o desenvolvimento da nossa região. Mandar um grande abraço também para Eloy Tintas Confresa, lá do nosso amigo Luizão, e também a Ponte do Sabor, lá na Avenida Canaã, da Centro-Oeste Confresa. Mandar um abraço com carinho grande para Luciene, a Lucélia e toda a equipe também, porque ser dono de padaria, panificadora, assim, não é fácil, né? É um trabalho que exige muito, né? Tem que acordar cedo para trabalhar e é um trabalho corrido, de madrugada, viu, né? gente? Geralmente os padeiros, essas padaria, né? De lanchonete é de madrugada, É de né? madrugada. Mandar um abraço especial aqui para o nosso amigo Elias, o fotógrafo aqui que está fazendo as fotografias do Mulheres que Inspiram, ó, do programa Conversa Franca, com Camila Nalevai convidados. Então, vocês estão tendo fotos especiais que o Elias faz aqui, o Elias Rodrigues, e quem quiser contactar contactar o Elias através do Instagram dele, a gente vai deixar aí para vocês. E ele faz fotos de eventos em geral e também se precisar fazer fotos particulares, né? A pessoa quer fazer uma foto de repente de família, de namorado, enfim, daquele requisito que você quiser, o Elias vai lá com capricho e faz para você, tá bom? Gente, eu queria imensamente agradecer a vocês que vieram participar hoje do programa. Foram as primeiras mulheres a participar do programa Conversa Franca. A gente já conversou aqui com alguns homens, né? Mas de mulheres, vocês foram a estreia aqui do programa. Quanta honra, E muito obrigada. falando sobre o leão que cada mulher mata por dia, né? Sim. Então, eu queria agradecer imensamente a vocês por terem vindo, por ter participado aqui conosco desse bate-papo, ter dividido também um pouquinho da história de vocês e deixar a mensagem final aí de cada uma. Eu gostaria de agradecer a você, né, pela oportunidade de estar aqui, desse bate-papo, dizer que foi muito bom, um prazer imenso, né? Mandar um abraço também a toda a sua audiência, as pessoas que estão te assistindo aí pelas redes sociais, e obrigada. E mandar um abraço para a tua empresa lá também, né? Minha empresa, gostaria de mandar um abraço a todos os meus colaboradores, ao meu esposo ali na Casa Forte. Obrigada. Também a Zenilda. Eu também quero deixar meus agradecimentos aqui. Muito obrigado. Foi um prazer enorme conhecer você A pessoalmente. gente já tinha conversado no Instagram, né, tinha Zenilde? conversado, mas a gente não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente. Sim. Agradecer a Brisa que me indicou aqui e foi maravilhoso Foi uma delícia o bate-papo bate-papo. aqui.
com a menina aqui também, a Miscelânea. Missilene. É da minha igreja, convive se quase todos conhece os dias, da tô igreja. esquecendo o nome dela. É. Muito obrigada, quero mandar um abraço para os seus, quem está assistindo, né? Aham, E audiência. para minha equipe também. A minha equipe é grande hoje. Minha equipe é o Vitor, a Kailane e a Zenaide. E quem quiser, meus 2 filhos e a minha irmã. e quem quiser entrar em contato contigo? E quem quiser entrar em contato comigo, fazer coffee break, ou fazer evento para jantar, jantar para casamento, aniversário, jantar de família, qualquer reunião no sábado, é só entrar em contato comigo no 8458-7792. Eu estou à disposição aí. Maravilha. Brenda. Oh, Brenda. Brisa. Gente, diz que eu chamei ela de Brenda um monte de vezes. Desculpa, Brisa. E eu falo que seu nome é tão bonito, né? Brisa, e eu tô aqui, Brenda. Não sei. É porque Camila é meio. Essa ligação. Não, o tico e teco aqui. Um dia eu vou apresentando o evento do Sebrae. Ai, gente, que evento. Aquele dia foi assim. Eles entraram e daí vocês falaram para mim, Camila, vamos rapidinho que tá no horário, não sei o quê. E aí tinha o coffee break primeiro, né? E eu já entrei apresentando tudo. Era só para iniciar. E soltar o coffee break. Outra coisa, Camila, quero parabenizar você também, né? É uma coisa nova aqui na Confresa, né? Você está de parabéns. Obrigada. Por convidar as mulheres aí para fazer parte desse programa seu. Com certeza. E vamos convidar muitas outras ainda, viu? Pode ter certeza disso. E a gente vai com felicidade fazendo isso, né? Abrindo espaço para outras mulheres contar a sua história e dividir com a gente também histórias. E isso enche o nosso coração, né? E é uma coisa que você gosta, né, de fazer, né? Gosto, faz tem parte. Talento, né? Faz parte de mim isso. É o que eu falei, né? Eu não sei fazer outra coisa, eu não sei isso. E às vezes ainda faço desse jeito que eu tô falando aqui para Brisa. Aí que eu tô contando. Aí era para abrir o evento e soltar o coffee break. E elas me aceleraram e eu cheguei lá meio em cima da hora. E eu cheguei lá, então, gente, boa noite, taranã, taranã, e já solto o vídeo e taranã, taranã. E aí elas, Camila, tem que soltar o coffee break. Aí eu voltei lá tudo de novo. Então, gente, olha, tem o coffee break. Brisa, eu sou uma figura, né? Literalmente, eu sei que eu sou. Mas obrigada, viu? Obrigada pelo apoio de sempre, por você ter vindo hoje. Desculpa chamar de Brenda. Não, imagina. Primeiramente, parabéns pelo programa. Eu acho que esse tipo de programa ele é muito importante. A gente precisa dar voz às pessoas, trazer assuntos relevantes, né? Aqui para nossa região. Então, primeiramente, parabéns, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje com essas mulheres incríveis, inspiradoras, assim como você, compartilhando um pouquinho da história de vocês, né? E como representante do Sebrae, também como mulher, né? Me coloco à disposição. Você que é mulher empresária, que está começando ou que quer começar um negócio, né? Não deixe de procurar o Sebrae. Lá nós temos uma equipe dedicada para dar orientação, informação e direcionar a melhor solução para elas, né? E especialmente que nós temos um programa exclusivo para mulheres, né? O tanto que a gente entende essa trajetória, essa jornada que é diferente. E se você me permite, eu gostaria muito de falar também sobre um evento que a gente vai realizar na semana que vem, na terça-feira, dia 17, às 19 horas. Inclusive, a nossa colega aqui, Zenilda, vai estar lá também compartilhando a história dela. Chama Burger Talks. É uma palestra diferente de tudo que o Sebrae já fez aqui em Confresa. Vai ser uma palestra num local descontraído, vai ser lá na Adega Beer. Então, ambiente tipo um barzinho, né? Então, vamos fazer uma apresentação do Sebrae, vamos ter uma primeira rodada de hambúrguer. Aí vai ter a palestra com o Thiago Careca, que é um empresário que começou como MEI e hoje ele tem um ecossistema de negócios. O tema da palestra é do MEI ao milhão.
E aí nós convidamos 2 empresários locais, um homem e uma mulher, para falarem sobre sua trajetória, né? E eles também já passaram por experiências com o Sebrae, para ver, porque às vezes as pessoas têm dúvida, não conhecem, têm receio, e assim, gente, não é porque eu trabalho lá, mas dá resultado, e esse é o nosso propósito, a gente está aqui para isso. Então, dia 17 às 19 horas, é um evento pago, ele é R$ 50, mas ele inclui a palestra, inclui 2 hambúrgueres por participante, mais refrigerante e água à vontade. Maravilha, então, entre em contato com o Sebrae. Gente, muito obrigada, foi um prazer recebê-las aqui e com certeza vamos ter outros assuntos aí para voltar a conversar de novo, viu? Que esse encontro fique já pré-agendado para outras datas e outros temas importantes. Gostei do nosso bate-papo aqui, viu? A conversa foi franca. Queria agradecer a nossa produção, Pamela Nunes, a edição do Daniel Rodrigues e William Lopes da Silva, também o comercial Marcos Paulo, o videografismo do Leandro Ricarte, também a fotografia do Elias Silva, realização Grupo AN de Comunicação e a direção geral de Ari Dornelles. E esse foi mais um programa Conversa Franca comigo e com essas maravilhosas hoje aqui no nosso sofá mais famoso do Araguaia. E em breve, mais um programa Conversa Franca no ar. Gente, um grande beijo para vocês. Hoje a gente contou a história de empreendedoras, falamos do empreendedorismo, falamos de mulheres valentes, mulheres que vão aí, que matam um leão por dia, porque nós somos pessoas, seres humanos diferentes mesmo, somos mulheres com propósitos, mulheres que gostamos de assumir a nossa posição na sociedade e vamos atrás daquilo que queremos. E a nossa missão aqui é fazer com que outras mulheres façam isso também. Vão atrás daquilo que vocês sonham, daquilo que vocês querem fazer para a vida de vocês. Não fiquem encolhidas, pensando que a vida não pode resultar naquilo que vocês sonharam um dia. Pelo contrário, toda hora é hora de começar. O importante é seguir, sonhar, acreditar e fazer acontecer. A vida é para se realizar sonhos. Eu disse no início do programa, se Deus plantou um sonho no seu coração, é porque existe a possibilidade de você realizá-lo. Acredite, vá atrás daquilo que você sonha, porque você vai dar conta de realizá-lo. Um grande beijo no seu coração, obrigada pela sua audiência e até o próximo programa Conversa Franca.